Tá legal. Hoje é dia 17/12, a gente ainda tá, né, correndo na semana 10, que eu já fiz vídeos sobre o gerenciamento da conta nessa semana. Mas eu vim dar uma olhada nela porque a semana, né, baseando assim, considerando uma análise fundamentalista, a gente sabe que essa semana a gente está tendo umas notícias mais positivas sobre o dólar, né? Então, o mercado pode estar precificando isso já. Algumas notícias com relação à vacinação nos Estados Unidos, como o plano de ajuda econômica lá, etc. Então, o que a gente está vendo aqui? Eu abrindo aqui o dólar contra o franco suíço, a gente tem aqui no gráfico mensal, a gente vê o dólar, cadê? Querendo ir buscar um fundo anterior, que eu tenho essa linha vermelha aqui, ó, mexendo nela aqui. Ele está querendo vir buscar esse fundo anterior de 2014, mas ele não chegou lá ainda, né? Então, pode ser que ele vá continuar descendo, mas eu decidi entrar com essa ordem aqui, ó, de 002 aqui embaixo hoje. Por quê? Porque se eu olhar aqui nos gráficos de tempos menores, o que eu vou ver? Eu estou vendo que aqui no gráfico semanal eu ainda tenho uma média de 200 ainda em queda, ainda apontando para baixo, a média de 20, média rápida ainda apontando para baixo. E eu tenho aqui uma sequência de candles negativos mostrando tendência forte de queda no semanal, né? E a gente opera no longo prazo, né? Então, isso tudo aqui diz para gente que o mercado ainda está descendo, né? Mas eu considerando alguns fatos, algumas notícias e vindo dar uma olhada nos tempos menores, o que eu vejo? Se eu olhar aqui no diário, eu vejo que a gente teve essa última expansão aqui da banda de Bollinger, que ela abriu a boca, né, de jacaré dela aqui, e que o preço chegou a fazer um rompimento, fechou fora, mas depois, mesmo depois de ter fechado o candles dentro da banda de Bollinger, ele não conseguiu entrar em alta, né? Mas o que a gente vê aqui? A gente vê que desde que o preço fez esse rompimento da banda de Bollinger aqui no diário, aqui ó, nesse candle, os outros candles, depois ele voltou a trabalhar na parte interna das bandas de Bollinger, apesar de não conseguir fazer uma reversão para cima, mas ele perdeu essa inclinação forte que ele vinha vindo aqui, olha, dessa queda acelerada aqui, né, dessa tendência de baixa acelerada. Ele diminuiu a intensidade e ele passou a trabalhar, em vez de uma tendência íngreme e forte de queda, ele começou a trabalhar num canal de baixa, né? E se a gente for olhar melhor esse canal, vamos olhar ele aqui no H4, o que a gente vê? A linha que manda no canal aqui, de tendência de baixa, é a linha que a gente traça pelos topos do canal, né? Então, o que eu estou vendo aqui, se eu traçar uma linha aqui por esses fechamentos de pavio aqui, os dois primeiros eu vou ter um terceiro pavio que vaza ela aqui. Se eu considerar esse último pavio, o que eu vou ter? Eu vou ter um segundo pavio que não chegou a tocar nela aqui e eu vou ter esse grau de inclinação. Mas aí quando eu olho para esse canal, o que eu vejo? Eu estou vendo que o fundo dele vem sido respeitado assim milimetricamente, né? Você vê que o preço várias vezes ele foi testando essa linha inferior do fundo do canal aqui. E se eu considerar, ao invés de considerar esses pavios superiores aqui, eu considerar os fechamentos dos candles, eu vou chegar numa linha aqui, numa linha de tendência de baixa, traçando ela pelos fechamentos dos candles, que é uma paralela certinha a essa linha inferior do canal. Então, o que dá a impressão para a gente, a conclusão que eu chego é assim, que esse é o canal paralelo onde o preço vem trabalhando e fazendo aqui esses testes de fundo, topo, fundo, andou no meio do caminho, testou topo, fundo, topo, meio do caminho, segurou, teste de fundo, topo, tá vindo para baixo. E esse aí é o canal. E eu estou considerando
que esses 3 toques aqui em cima, este e este, foram tentativas de rompimento do canal que falharam, né? Ele furou para cima, voltou para dentro do canal, furou para cima, voltou para dentro do canal, furou para cima, voltou para dentro do canal, né? Essas falhas de rompimento, que é o que acontece na maioria das vezes, né? O preço tende a continuar a fazer o que ele está fazendo, ou seja, nesse range, né? Com ligeira inclinação de queda. Então, a gente já teve 3 tentativas frustradas de rompimento aqui e o preço continua descendo. Qual é a situação que a gente está agora aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Se a gente for olhar um momento aqui pelo gráfico de 4 horas, a gente vai ver que o preço nessas últimas horas, o que ele fez? A última mínima mais baixa do que anteriores, né? Então mínimas mais baixas que anteriores. O último par de mínimas que ele fez foi esse daqui, aonde você tem um candle forte de baixa que rompeu essa última consolidação. Você vê que aqui estava sendo respeitado um fundinho aqui. E aí você tem esse candle aqui esse candle aqui de queda forte que rompe essa região de fundo aqui anterior e registra uma nova mínima aqui embaixo, né? Aí, na sequência, o que acontece? Logo em seguida, a gente tem um outro candle positivo que deixa uma mínima equivalente, né, no pavio, mas você vê que ele abriu no mesmo ponto onde o candle de baixa fechou, esse candle positivo abriu na mesma região, mas ele fecha mais alto. Ou seja, isso aqui é um engolfo, né? É um engolfo de alta que a gente fala, é um sinal de reversão. Eu não considero muito só um par de candlesticks suficiente para confirmar uma alteração no comportamento do mercado. A gente tem que ver o contexto todo. Mas o que o contexto todo diz para a gente? Diz que lá no gráfico semanal, uma tendência íngreme de queda passou a ser uma tendência mais suave dentro de um canal, que esse canal sofreu já 3 testes de rompimento para cima que foram falhos, e agora no final, no momento que a gente está, ele está com dificuldade de registrar mínimas mais baixas do que as anteriores. Nas tentativas que ele teve de fazer isso, ele foi, né, essa força foi devolvida e foi engolida pelos compradores, que quando chegaram aqui na região do topo do canal, na linha de tendência de baixa, tentaram romper, sentiram a pressão, né, o preço voltou, os vendedores continuaram a fazer força e jogaram o preço para dentro. Quando você tem uma falha dessa de rompimento, isso daqui geralmente é um sinal forte de venda, né? E aí, quem entrou vendido num tempo mais curto aí, quem entrou vendido aqui com alvo para baixo desse canal, teve sucesso, né? Só que agora, o que a gente vê? A gente vê que aqui o preço, ele veio perdendo um pouquinho de força. Ele teve essa força de trazer o preço de volta, mas aí depois ele deixa um candle de indecisão aqui, positivo, mas é de indecisão, um candle negativo um pouquinho maior, mas que não consegue registrar uma mínima muito mais baixa do que esse daqui. Depois o próximo candle é um outro candle de indecisão, apesar de ser negativo, ele tem um corpo intermediário médio e ele tem pavios quase do mesmo tamanho do corpo para cima e para baixo, né? E se a gente for ver, esse último candle aí, que é o candle atual, né, que a gente está agora, de 4 horas, ele ainda não conseguiu registrar mínima mais baixa, né, aqui, ele não conseguiu registrar a mínima mais baixa do que a mínima desse engolfo anterior aqui. O que isso pode estar marcando para a gente aqui? Uma região de fundo duplo, segurando, com chance do preço querer voltar a testar a linha de tendência de baixa, né? E se ele conseguir romper essa linha de tendência de baixa novamente, e aí, na hora que ele voltar, ele fazer um reteste dessa linha e se conseguir segurar ela, essa linha de tendência de baixa, que agora é resistência, passar a funcionar como suporte e escorar o preço para que ele vá para cima, a gente pode começar a ter uma reversão aqui. Então, se eu olhar nos tempos menores, no H1, eu vou ver
candles de negativos fraquinhos, ou seja, os ursos, os vendedores perdendo força, no tempos menores do que isso aí no H30 também. Estou vendo algumas características aqui, o que? De fundo duplo nessa região. Pode ser que isso dê errado, que o preço rompa esse fundo aqui e continue descendo. Mas se tem uma chance dele começar a subir, essa chance pode acontecer agora. Então, eu decidi e entrei com uma compra aqui de 2 centavos, né? E de um lote 002 aqui. E só que o que eu fiz? Eu coloquei um alvo mais curto para essa compra aqui. Eu coloquei um alvo aqui, ó. Opa. Desculpa, eu coloquei um alvo nessa região aqui, ó. É este TP aqui. Que é o que? É a região de fundo que segurou todo esse range aí, né? Essa lateralização do preço. Então eu estou colocando um alvo bem nessa região de fundo, porque eu estou acreditando que o preço vai vir e vai testar essa região de fundo como resistência agora, essa região de fundo rompido. Então eu estou colocando um alvo aqui por um período mais curto, né? Trabalhando no gráfico de 4 horas, então a gente está falando o quê? De um período aí que pode ser o quê? Umas 5 velas de 4 horas, talvez, né? 10 velas de 4 horas, talvez o quê? Um alvo para 3 dias, 4 dias, uma semana, alguma coisa assim, né? Que é uma entrada diferente das entradas mais longas que normalmente eu faço na conta, né? E uma expectativa que eu já tenho outras entradas aqui muito próximas a essa, com alvos mais para cima, mais longos, né? Então, se a gente realmente começar a ver uma reversão do dólar aqui, aí depois eu vou ver de fazer mais entradas ou vou ver o resto da situação das outras ordens que a gente tem a favor do dólar nessa conta. Por enquanto eu só vou fazer só fiz mais essa única entrada hoje. E aí, como é que a gente está na nossa situação aqui de margem? Uma outra consideração que eu queria fazer hoje aqui é assim, se a gente olhar o nosso saldo da conta aqui, para os nossos atuais 103 dólares que a gente tem de capital real na conta, que mostra esse saldo operacional aqui de 10.340, o que ele está mostrando para a gente? Ele está mostrando essa margem de 60 dólares aqui sendo utilizados, uma margem de livre de 10.800 que gera uma porcentagem de nível de margem de 18.100 e poucos por cento. Isso por quê? Porque a gente está lidando com uma alavancagem de 1 para 1.000 nessa conta, né? Para quem está acompanhando o grupo no Telegram e viu os vídeos anteriores, a gente fala que assim, se você fosse operar numa conta standard, por exemplo, se fosse abrir na conta da W7BT, lá na corretora do Willi Heine, você colocar $1.000 lá e for operar uma conta standard, nessa estratégia você vai abrir ordens de 0,01 para cada 100 dólares de saldo, você vai poder abrir umas 10 ordens, você vai ter que ser bem seletivo no começo, mas é possível você começar assim. Só que qual que é a recomendação? Principalmente em todo o material que você assistir do Willi Heine, ele vai frisar bastante isso. Usar a alavancagem baixa, de 1 para 30. Porque aí, como você tem uma quantidade de ordens pequena que você pode abrir para esse saldo da conta, a não ser que você tenha 10 mil dólares para começar e fazer uma coisa equivalente a essa. Mas se você vai começar lá com 1.000, 1.500, 2.000, você vai poder abrir 10, 15, no máximo, sei lá, 20 ordens, né? O fator da margem vai ser mais importante do que na conta que a gente está hoje aqui. Nessa estratégia, da forma como a gente está fazendo aqui nessa conta, desde que você respeite a estratégia e faça esse approach de baixo risco, moderado, como a gente está aqui, a alavancagem é um pouco indiferente. Mas, considerando que isso daqui é um treinamento para a gente no futuro migrar para uma conta standard com dinheiro maior, né, um dinheiro real maior, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar a alavancagem dessa conta para uma alavancagem menor. Então eu sugiro que quem for abrir conta nova, conta Saints na FBS para testar experimentar essa estratégia a partir de agora, ao invés de fazer a alavancagem de 1 para 1.000, como eu coloquei na descrição da estratégia, vamos abrir pela alavancagem menor. Na FBS, a menor alavancagem possível para esse tipo de conta é 1 para 50. Quem já fez a abertura da conta pode alterar a alavancagem a partir de agora. Na prática, qual é a diferença? Hoje aqui, com a alavancagem de 1 para 1.000, se você tiver um exagero de ordens abertas
e todas elas começarem a vir negativas contra você, você começar a chegar nos limites inferiores da sua, né, do seu financeiro na conta. O que vai acontecer? Com a alavancagem muito alta, o que vai acontecer é que você vai ter um capital líquido aqui chegando muito perto do mínimo, do zero, né? Você vai quebrar o financeiro da conta e você ainda teria aqui um certo percentual de margem, porque a gente tem uma alavancagem muito grande, né? Agora, se a gente trabalhar com uma alavancagem menor, como por exemplo 1 para 50 ou para 30 numa conta standard como é na W7, o que acontece? Se você tiver essa mesma quantidade de ordens negativas num crash do mercado e tal, vai chegar no momento em que você vai ter este nível de margem aqui perto de zero ou negativo, o que vai fazer com que a corretora impeça de você conseguir abrir novas ordens na conta, mas você ainda vai ter uma quantidade de capital aqui, você ainda não vai ter falido a conta, ainda não vai ter quebrado a conta. Né? Então, por isso que a gente diz que alavancagens menores são mais seguras, é uma forma de proteção contra você mesmo. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar a alavancagem, eu vou entrar na conta aqui da FBS e vou mostrar para vocês como é que a gente pode alterar a alavancagem da conta, caso a gente já tenha aberto ela. Eu vou pausar aqui o vídeo um pouquinho, que eu vou acessar a conta ali, e aí a gente vai ver como é que a gente faz isso. Deixa eu buscar a pausa aqui. Tá, então, retomando a gravação, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto de como a gente está com essa margem agora aqui, para a gente comparar com como ela vai ficar depois. Opa, peraí, essa aqui não, esse aqui. Vamos lá, a gente tem aí, vou salvar aqui o capital, a margem, mas é principalmente o que interessa para a gente agora, é esse percentual do nível de margem aqui, ó, esse aqui, né? Então, vamos salvar essa imagem aí. Vou salvar ela aqui na área de trabalho aqui. Deixa ela paradinha aí por um pouco. A gente está aí com nível de margem de 18.000%, né, e alguma coisa. Vamos ver lá na nossa conta na FBS. A gente tem aí a conta Cents, né? Então a gente está vendo aqui o saldo real da conta, $108,84, né? E aqui embaixo a gente tem aqui, a conta está em inglês aqui, leverage 1 para 1000. Se você tiver com o FBS em português, você vai ver a alavancagem 1 para 1000 aqui. O que a gente vai fazer? Você clica aqui em cima desse número, você vai ver que ele habilita para você clicar aqui e você simplesmente vem aqui, ó, e muda a alavancagem da conta. Eu vou mudar ela para 1,50 e vou confirmar a alteração. Eu acho que ele não vai deixar porque eu tô logado na conta lá. Eu tô com ela aberta, né? Deixa eu ver. Vamos fechar ela aqui. Lembrei. Não, tem uma condição. É o seguinte, a gente não consegue alterar essa alavancagem aqui se a gente tiver ordens abertas na conta. Puxa vida. Agora que eu lembrei disso. É o seguinte, você pode alterar a alavancagem da conta sim, mas você não consegue fazer isso enquanto você tiver ordens abertas. Bom, nesse caso, aí vai ficar a sugestão para quem estiver iniciando no projeto agora, se quiser fazer essa alavancagem 1 para 30, ok. Se não, aí quem já fez a abertura, continua como o que eu estava fazendo. A gente respeita o gerenciamento da conta porque agora dificilmente a gente vai ter um momento nessa conta onde a gente não vai ter ordens abertas, né? Então agora eu não quero interromper o desenvolvimento da conta para fechar a ordem só para alterar a alavancagem dela. Tá? Eu acho que assim, desde que a gente respeite o gerenciamento, nessa conta aqui a alavancagem vai ser indiferente. Tá? Mas fica aí, sabendo da dica que você pode sim alterar a alavancagem da conta, mas nesse caso aqui da FBS, você precisa estar sem nenhuma ordem aberta para você fazer isso. Ok?